Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui do meu lado, Mariel Tramari, minha parça, tanto dentro quanto fora das gravações. Pois é. Tudo bem? Opa, tudo bem. Prazer imenso estar aqui com vocês. Mais um episódio. E esse aqui vai ter história. Eu só espero que as minhas histórias não venham à tona aqui. Não, vai ser ótimo. No episódio de hoje, galera, a gente vai falar de um assunto que tem sido muito comentado no dia a dia. A gente vê muito sobre isso nas redes sociais, nas mídias. E aí a gente decidiu trazer um pouco mais sobre esse conceito com quem viveu isso de fato na prática. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a ponte entre a indústria e a academia. A gente vai fazer uma série de episódios falando sobre isso, sobre diversas perspectivas do assunto. Até que ponto, então, né? Até que ponto, de fato, essa interação academia-indústria, ela acontece. Então... E como, né? E como acontece. E a intenção aqui, lembrando sempre do podcast, é sempre gerar insights, gerar algum tipo de provocação para vocês, algum tipo de conhecimento novo. Então, a nossa intenção é trazer isso, trazer um pouquinho desse assunto também, da teoria e da prática ali da interação academia e indústria. E para esse episódio, respondendo essa pergunta, até onde vai essa interação, a gente vai nos ajudar com esse tema. Nos ajudar com esse tema. A gente vai dar o pontapé inicial aqui com um convidado muito especial, né, Maria? Super. Pode apresentar, que eu acho que... Nossa, é uma honra. É uma honra você apresentar, vai lá. Uma honra para mim. Obrigada, né? Porque esse é seu papel, você está me cedendo aí muito gentilmente. Não acostuma. É uma honra para mim apresentar o nosso convidado de hoje, porque ele faz parte da minha história diretamente, ele contribuiu com quem eu sou hoje. Se eu estou aqui, muito disso é graças a ele. Então, com a gente hoje nessa mesa, professor doutor Hernani Pinto, que é um professor titular do Sena, da Exalc, lá no campus Exalc, da USP, lá no campus Exalc. Maravilha. Prazer, Hernani. Tudo bem, Hernani? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui na pastelaria. Né, só não teve o pastel hoje. Só não teve hoje pastel. Não, o Hernani vive de dieta, não pode. Eu vivo de dieta. Eu nunca sei. Então esse é o ponto. Tá bom. Podcast oficial da Spectra. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Como a Maria disse, muita história nisso, porque Sim. a Maria foi minha estudante de doutorado. Conheci o Natan também lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E então é uma honra estar aqui também, né? Fazendo parte do podcast de vocês. Obrigada. O prazer é todo nosso. Aí não se importem, não estranhem, mas vira e mexe eu chamo ele de chefe, porque a gente foi construindo uma relação mais íntima do que um professor e aluno. Então a gente tem bastante intimidade. Eu chamo ele de chefe, chamo de Hernani. Só não chamo de professor, que eu acho que é o que é mais comum, por conta dessa nossa intimidade. Então, se eu chamar ele de chefe muitas vezes, é por isso. E a gente quis iniciar com você, Hernani, essa nossa aproximação de interação academia e indústria, justamente pela parceria que a gente já tem. O Hernani é um grande parceiro nosso aqui na Spectra. A gente se conversa muito, né? Eu acho que a Maria conversa com você quase que semanalmente. Então, é um prazer recebê-lo como um exemplo mesmo da pessoa que realmente faz essa interação. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas ele faz interação da indústria com a academia de diversos setores. Não é só a indústria farmacêutica, mas a gente vai falar isso mais pra frente. É um belo exemplo. Vai ser muito interessante. Então, pra gente é uma honra, um prazer começar esse nosso lado das entrevistas com você, tá? A Maria fez questão disso, inclusive, não sei se ela te falou isso ou não, mas o primeiro professor, assim, academia que ela ia trazer aqui, ela falou, vai ser o Hernani. Tinha que ser. Muito obrigado pela sua presença. E completando a mesa, the last but not least, Tatá, nossa pesquisadora, já tá ficando assídua nos episódios, já que a pouco é que as ordens ficam meio complicadas aí, a gente não sabe qual que vai ao ar primeiro ou não, mas Tatá já tá ficando assídua aqui. Tudo bem, Tatá? Olá, tudo ótimo. Maravilha. Então, Hernani, para começar o episódio, eu geralmente trago o início para entender um pouco mais das pessoas por trás aí do que é falado, por trás do microfone, do que a gente só vê ali no LinkedIn e tudo mais, para conhecer um pouco da sua carreira. Muitas pessoas que estão nos assistindo provavelmente não conhecem como você entrou na universidade, o que você fez antes da universidade, depois. Então, a gente sempre traz com um contexto até motivacional para saber como você chegou onde você está hoje, em um cargo de professor titular. Talvez poucas pessoas também entendam a dimensão e o tempo que demora, o esforço que leva para ser um professor titular.
Às vezes, muitas vezes, as pessoas da universidade ali, da graduação, não fazem nem ideia disso. Então, eu vou começar fazendo essa primeira pergunta para você, mas quem vai fazer é a Maria sobre o seu histórico. É que essa é minha mesmo, né? Essa é da Maria. Dá licença, obrigada. Quem é o Hernani na Barraca do Pastel? Bom, antes de mais nada, eu acho que eu tenho que primeiro falar dessa história do chefe, que eu adoro. Eu chamar, é um jeito carinhoso e acho que pegou. Talvez tenha sido você que iniciou isso mesmo, né? Então, claro que eu não me importo, eu adoro. E falar bom dia para a Thaís também. Bom dia. É um prazer estar aqui, Thaís. E, bom, o Hernani que está aqui é um Hernani farmacêutico, com muita honra, né? E que hoje estou no mundo agro, lá no Sena da USP, no campus da Exalc. E que eu tenho certeza que eu estou já contribuindo com a parte agro, seja em disciplinas da graduação, da pós-graduação, e também no contato direto com indústrias dessa área. E ainda continuo, claro, com a interação com a indústria farmacêutica, principalmente com vocês, em parceria com a Spectra. Então é um prazer estar aqui mesmo. Chefe, vamos lá. Eu quero. Não. De primeira? Não dá, eu não sei. Meu, tá bom, vai lá. Eu não sei chamar ele diferente. Não, vamos contar tudinho, assim, detalhe por detalhe, porque a sua trajetória é muito... Assim, eu vou contar uma curiosidade. Quando eu cheguei, na verdade, eu estou, né, com o Hernani há muitos anos, assim, mais do que o Natan. Ah, com certeza. Muito mais do que o Natan. Com certeza. Então eu espero que ele não conte, né, alguns outros lados da Maria aí desse podcast. Mas eu comecei como iniciação científica no laboratório do professor Hernani, aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no campus São Paulo mesmo, a cidade universitária. E eu lembro na época que eu estava procurando iniciação científica, que eu fui lá e bati na porta do laboratório, esperando encontrar um professor velhinho, né? Aquela coisa que a gente imagina, professor doutor da USP, né? Que faz pesquisa. Vai ser, né, um senhorzinho ali, com o cabelo bem branquinho e tal. E quando eu bati na porta do professor Hernani, eu fui recebida por ele, e eu estava ainda procurando quem era o professor para eu poder conversar. E era ele, então um professor muito novo, eu não sei, na época 32 anos, eu acho, né? Então, ainda estava, já tinha iniciado, né, a carreira de professor, já tinha os seus alunos ali de doutorado, mestrado, iniciação científica, e era muito novo, então aquilo me impressionou positivamente, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que uma pessoa tão jovem chegou, já está aqui? Então, conta um pouquinho pra gente de onde você vem, né, que não é de São Paulo também, e como é que foi você se tornar professor da USP, como é que é essa carreira toda, né? Eu até aproveito e faço a pergunta aqui, o que te levou a decidir a virar professor? Você sempre quis ser professor? Então, primeiro, a parte que a Maria perguntou de onde eu vim de Taubaté, no Vale do Paraíba. Que perto, pô. Time chamado Burro da Central, de futebol. Sensacional. Então, eu vim... Série B, C, D... Não. O quê? Que série que tá o Burro de Taubaté? O Burro da Central tá na Da segunda Central. divisão do Campeonato Paulista e brasileiro, não sei. Mas Famosíssimo. O Burro da Central. Burro da Central. Ele teve na primeira divisão, eu com meus pais, com meu pai, né, assisti os jogos. Você torce pra eles, né? Ou não? Claro. É mesmo? Inclusive... Na verdade ele torce por Palmeiras. Pode falar. Ele Não, torce que por ganhou. Palmeiras, depois ele torce por... É que eliminou o 15 de Piracicaba na ó, Copinha, então o pessoal de Piracicaba não vai gostar nem um pouco, mas bateu 3-1. Fazer o quê? Acontece. E o Burro da Central passou. E tá aí na Boa. Copinha. Agora vai pegar Sensacional. o Botafogo de Ribeirão, se não tô enganado. Time forte. Mas enfim, aí eu vim de lá, dessa cidade. E assim, eu não sonhava em nem passar pela minha cabeça de fazer farmácia, mas eu tava na dúvida entre medicina e alguma outra coisa, talvez química. E aí eu assisti no colégio algo sobre profissões, foram lá profissionais. E aí eu aprendi que farmacêutico faz outra coisa além de trabalhar na farmácia, porque eu não Boa. sabia disso, né? Eu era um Do interior, jovem lá né? do interior, farmacêutico pra mim era o cara que trabalhava na farmácia. Mas aí eu vi que não, o farmacêutico podia atuar em outras áreas e que era muito interessante.
E aí eu me motivei a fazer o curso de farmácia. Aí eu Legal. passei no vestibular, entrei na Universidade de São Paulo no curso de farmácia e bioquímica. Então, assim, o ano é fogo de falar, né? Mas foi em 93, já faz tempo. Mas enfim, aí eu entrei e logo de cara, né, no caso de São Paulo, nós temos uma carga horária pesada no Instituto de Química, no ICB, e foi meio que natural eu interagir mais com o pessoal do Instituto de Química. E foi onde eu fiz daí, depois que eu me formei, diferente dos meus colegas que estavam já fazendo estágio, porque lá em São Paulo é muito fácil, aqui em São Paulo é muito fácil do estudante de farmácia já conseguir um estágio na Sim, indústria, né? sim. Meus colegas, praticamente todos foram fazer estágio na indústria e continua assim até hoje. Uhum. Mas eu não, eu gostei muito da parte acadêmica, inclusive eu não cogitei nem fazer estágio, mas como era obrigatório, e eu acho bom ser mesmo, porque daí dá a oportunidade do aluno fazer estágio, Conhecer né? outras experiência, coisas, né? Tem experiências diferentes ali. Então foi o meu caso, eu fui trabalhar na União Química na época, né? Hoje é Biolab, acho que ainda chama Biolab União Química, se não estou enganado. Acho que não. Não mais só Biolab. É. Mas é lá em Taboão da Serra, continua lá é lá, porque eu Biolab passei mesmo. na frente Sim. do ano passado, no final do ano passado, continua lá, tá lá. Então foi lá que eu fiz meu estágio, que na verdade era uma vaga. Eu fui analista júnior já de cara, Ah, que Olha, antes de legal. me formar. Você sabia disso aí? Não, eu tô Olha, impressionada, você eu não sabia conhece dessa parte nada da não. história do Hernani. Pois é. Então, fui trabalhar no controle numa época que estavam implementando as análises um pouco mais rigorosas com HPLC. Então, na época não tinha mão de obra. Que ano é isso? 1997. Você vai revelar Então não a tinha idade, nem né? Anvisa ainda, né? Não tinha Anvisa. 98. Isso que é legal. 99 Anvisa e aí genéricos, genéricos na sequência, 99. que eu ainda chego lá, mas assim, enfim, aí essa parte do controle de qualidade mais rigoroso, digamos assim, começou antes mesmo da Anvisa. Sim. E as indústrias tiveram que adaptar rapidamente a isso. Ainda não tinha mão de obra qualificada para contratar profissionais que sabiam operar, principalmente equipamentos de cromatografia líquida. Então foi aí que eu consegui. Meu chefe era o Leandro Varanda, que era meu colega de turma. Imagina isso, né? Na época era possível isso, né? Sim. Hoje precisa que o cara pelo menos Seja esteja formado. formado, né? Enfim, mas na época daí eu comecei então na indústria farmacêutica, na Biolab hoje, mas só que eu sempre gostei da parte acadêmica, e aí eu voltei para fazer um doutorado no estudo de Química. Você fez doutorado direto também? Então, na minha época não tinha, era mestrado, mas eu passei direto para o doutorado. Legal. Tô tentando resumir um pouco a história, né, para não Mas ficar muito calma, grande. na sua época não tinha o doutorado direto, era isso? Então você Na tinha que época- obrigatoriamente fazer o mestrado para depois passar para o doutorado? Daí Ou você você podia fazer a defendia pro conversão doutorado direto, na talvez. época? Então, na época era algo novo Uhum. que foi criado, mas você tinha necessariamente que entrar no Mestrado. mestrado. O meu caso foi assim, eu entrei no mestrado, fiquei 6 meses, aí eu prestei para mudar para doutorado direto. Então, aí você, na época, tinha que entrar no mestrado e aí fazer como se fosse uma qualificação e passar para Isso. o doutorado direto. E foi o que eu fiz. E assim, de me tornar professor, já começou nessa época, né? Eu gostava muito de pesquisa, e eu adorava o curso de farmácia. Eu achava que hoje nós temos uma mudança no currículo, mas eu achava muito interessante essa parte muito química no início, misturado com a parte biológica. Apesar de hoje ter encurtado um pouco, né, os cursos, as disciplinas, né, na área de química, mas ainda continua bem heterogêneo, forte, bem dividido, e eu acho, não é porque eu sou farmacêutico, mas eu Tá puxando adoro uma esse sardinha curso. aí. É um curso muito que para quem quer essas diferentes abordagens é interessantíssimo, né? Então foi isso, e aí eu quis continuar com a parte acadêmica e por isso que eu resolvi ser docente. Você acabou largando o estágio na União, na Biolab, no caso, antes de se formar, ou você carregou Continuou. até a formação e aí... Então, como todo estudante, né, você imagina, né, eu era duro. Receber um salário já de analista júnior. Então, eu me sentia rico, então é claro que eu gostava. Mas assim que eu me formei, eu pedi demissão, porque eu queria muito mesmo fazer mestrado, né? Quando eu entrei, era no mestrado.
E aí eu pedi demissão. Então, Aí você cumpri fez o minhas voto de horas, pobreza, né? fiz um Por voto de alguns anos. pobreza no começo. Mas na sequência eu consegui uma bolsa lá do programa e tal, né? Na verdade, eu consegui uma bolsa da FAPESP. Mas a gente Ai, que brinca é isso bom. aqui, né? A gente já falou isso em um outro episódio, que é a pessoa, quando ela sai da pós, por exemplo, e ela entra na indústria, ela se sente de uma tal forma assim, nossa, Não, o rei do universo. Tô rico. agora eu tô rico. É. Você tá aqui, ó. Você tá rei do camarote. É impressionante. Até porque as bolsas, né? Mas Os Então, valores são muito valores são- defasados, Não, né? não, Então, e é que é diferente o propósito e tal. Aí a gente é. entra numa outra discussão, mas não é esse o ponto. Mas quando você entra na indústria, sim. você realmente se sente e fala, caraca, posso gastar o dobro agora. É tipo isso que você pensa. Mas, Então, enfim. daí foi isso. Foi uma renúncia, mas assim, ao mesmo tempo eu sabia o que eu estava fazendo. Eu queria Sim, ir. sim. Eu diria que é um investimento, né? É um Sim. investimento seu na sua carreira. E sempre, enfim, eu pensava isso mesmo. Então, assim, não foi porque Não foi sem uma pessoa querer. me Foco e convidou. você- Foi sem querer. Não, eu queria mesmo. E aí, quando eu estava fazendo pós, o meu orientador, o Pio o Colepico, né, do Estúdio de Química, ele tinha uma cooperação com a Suécia. E ele disse, ele que na verdade digamos, incentivou assim. ainda mais a continuar, porque ele falou assim, ó, só que para você ir lá, você precisa estar no doutorado. Foi daí que eu passei direto para o doutorado. Mas, claro que com o incentivo dele, eu falei, então ótimo, eu Então eu vou. vou. Aí eu fiz. Que legal, você foi pra Suécia. Fui Ficou pra um Suécia, tempão lá. Onde? morei 1 ano. Estocolmo mesmo? Uppsala. Ah, É Uppsala. uma cidade que fica uns 70 quilômetros de Sei, não, Estocolmo. sei. Que legal. Foi aí... Você ter ficado adorava 1 isso, ano, né? Porque claro. ele sempre falava assim pra Não, gente, mas não, porque a Suécia, eu falava, ai, eu tenho meu uma Deus. amiga que a Heloísa, ela foi para a Suécia também num período de doutorado. Não, na verdade foi na época da graduação que ela conseguiu um estágio lá. Ela falou que é sensacional. Foi É, muito bom. Os países nórdicos são Eu também espetaculares. sou Claro suspeita que, a dizer também. como eu fui para lá, então também sou suspeito em dizer, mas assim, seria um avanço da civilização. Acho que todos os países almejam chegar, porque Sim. é impressionante, né? A E qualidade de vida. qual que era o tema do seu doutorado da época? Você já estava na área de tóxico? Ou Não ainda, eu era mais estava com na química? área de produtos naturais Naturais, em Legal. algas. Bom, mas essa linha hoje você continuou tocando depois, né? Ao longo Adaptou ao longo para dos sua anos linha aí. de pesquisa. Sim, eu adaptei. É que, curiosamente, eu trabalhava com um organismo que ele produzia também uma toxina, né? Então, era um dinoflagelado marinho, fotossintetizante, que, inclusive, ele emite luz, sabe? Na praia, quando tem a noite, que a Brilha água umas brilha coisas, no escuro. Sim. Então, uma espécie chamada Noctiluca é próxima desse organismo que eu trabalhei. E só que, curiosamente, também produz uma toxina. Então, foi aí que eu entrei no mundo das toxinas, digamos assim. E quando surgiu o concurso na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu estava, digamos, com um pé em toxicologia por causa das toxinas, né? Então, foi aí. Mas o contexto do seu doutorado, então, foi mais na parte de produtos naturais, não foi pro lado necessariamente da avaliação tóxico, toxicológica. Era mais identificação. Mas uma coisa que vem muito junto com a toxicologia, que é a parte instrumental, de análises instrumentais, né? De avaliação analítica de tudo isso, né? E você é muito forte ainda na sua linha de pesquisa, e o Pio também, né? Com certeza. Então, foi isso que, digamos, eu tinha mais o perfil de química analítica aplicada à toxicologia, Perfeito. porque eu analisava esses compostos produzidos por algas, e inclusive os pigmentos das algas, e também essa parte de toxinas. E quando essa vaga surgiu na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, tinha um lado, né, de toxicologia forte, mas era toxicologia ambiental, inclusive com a parte analítica, né? Então foi por isso. Mas antes disso tem a parte que eu fui trabalhar na Anvisa, né? Que eu achei. Nossa, eu vou que a deixar pra gente não vocês, pode. né? Não, a gente não pode deixar. Que a gente tá pulando, né? Não Mas, pode. então. Não vamos pular nada dessa parte, é a parte importante. Não, pelo amor de Deus, Como é que essa você foi parar parte. na Anvisa? A Maria me contou isso recentemente. Então, tudo começou com essa experiência em química analítica aplicada a diferentes contextos, né? De análise, principalmente de compostos orgânicos de interesse, e eu tive experiência na Suécia com a digamos, técnica na época, que era cromatografia ligada a um espectrômetro de massas. Na época,
estavam surgindo os primeiros equipamentos e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. Cromatografia líquida ou gasosa? Líquida, Líquida, né? acoplada à espectrometria de massa. Gasosa já tinha, né, que há bastante tempo, mas o eletrospray, que é uma técnica de ionização por espectrometria de massa, tinha acabado de ser lançada comercialmente, tinha sido desenvolvida, mas ainda não estava em produtos, né? Quando eu fui para a Suécia, já estava nos primeiros produtos, no caso eu trabalhei com o equipamento da Sciax na época, e eu tinha experiência nisso. E quando eu cheguei, defendi o doutorado, como todos aí que enfrentam esse período aí de digamos, a gente não, né, fica aí esperando o que acontece, ali, né? fica ali, será que o pós-doc, se você não pensar com bastante calma e se planejar, você pode ficar um tempo sem nada. Sem dúvida. E eu tinha planos, mas o meu plano era fazer um jovem pesquisador, e eu tinha até submetido, mas a análise demora muito, e aí eu tive essa oportunidade de trabalhar na Anvisa, porque tinha acabado de ser lançado, né, os genéricos no Brasil na época. E o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa recém-criada, eles ainda não estavam preparados para fazer, principalmente, a análise dos relatórios que eles precisam entregar, né, para o registro dos medicamentos genéricos. Então, assim que foi lançado, as indústrias começaram a fazer os genéricos, mas junto com os genéricos você precisa fazer os ensaios de bioequivalência, né? De equivalência e bioequivalência. Então, para fazer os ensaios de bioequivalência, são necessários estudos com técnicas analíticas que usam HPLC acoplado à espectrometria de massa, os famosos LC-MS do tipo triplo quadrupolo. Na época que esses estudos começaram no Brasil, nós tivemos um número muito grande de laboratórios que começaram a fazer esses estudos de bioequivalência. E muitos dentro da universidade ainda, né? E alguns, sim, dentro da universidade. Né? Porque era a tecnologia que tinha na universidade, não era... Exatamente. Até hoje, né? É eram super grupos difícil. de pesquisa que sabiam dominar, que sabiam usar os equipamentos, né? Então, foi meio que natural começar dentro da universidade em alguns casos, inclusive em São Paulo. E a Anvisa, no caso, lançou o escritório que avaliava os estudos de bioequivalência aqui em São Paulo, com um esquema de contrato de trabalho, né? E foi nessa que eu entrei para avaliar como consultor da Anvisa, né, os estudos de bioequivalência na parte analítica. Você não efetuava as análises, mas você era consultor do relatório, né? O relatório, a gente conferia os relatórios. E tinha uma equipe que eu cheguei até a participar de algumas, fazia inspeção nos laboratórios. Mas estava tudo no início, né? Estava tudo começando. Muito nova, né? Tinha treinamentos para isso, tinha uma série de acompanhamentos que nós tínhamos que fazer. E essa equipe de São Paulo, ligada à Anvisa, ficou aqui por um tempo, né? Até que realmente mudou tudo para Brasília. Mas no início foi aqui, no prédio do Ministério da Saúde, na 9 de julho. Depois foi transferido para São João, bem lá no centro mesmo, também num andar lá que era do Ministério da Saúde. E eu fiquei nisso 6 meses, mas analisar os estudos de bioequivalência na parte analítica, pensem vocês, né, eram relatórios que a gente tinha que avaliar do ponto de vista analítico se estava de acordo, né, com o que se espera, atingindo os limites necessários para cobrir os parâmetros de área sobre a curva, de Cmax, de T-meio, né, dos medicamentos, dos estudos que foram realizados em pacientes que tomaram o medicamento referência e o genérico. Comparativo, né? Comparativo, como é hoje ainda. Mas nessa época, então, eu fazia isso, e junto com outros colegas. Mas, assim, né, eu gostava de algo mais em pesquisa, dinâmico. Então, foi muito bom conhecer isso e participar desses estudos. Mas eu voltei para a academia de novo, né? Fui para fazer um pós-doc daí, na engenharia química dessa vez, com o professor... Quanto tempo você ficou como esse consultor, assim? Que você 6 meses. Caramba. 6 meses. E só antes da gente mudar para você falar do pós-doc, a gente vai fazer um episódio em breve também só sobre bioequivalência, que é um tema muito, muito interessante. Para quem nunca ouviu falar do termo e tal,
dá um briefingzinho, o que é os estudos de bioequivalência, assim, só para entenderem. Os estudos de bioequivalência se aplicam aos medicamentos genéricos. Uhum. Eles são necessários para mostrar que o medicamento referência que está no mercado, que o medicamento genérico é igual ou semelhante ao medicamento referência. Ah, perfeito. Então, para que você demonstre isso, é necessário que você faça esse estudo de bioequivalência. E o que é o estudo de bioequivalência? Basicamente você acompanhar o perfil de absorção, de metabolismo e excreção do medicamento referência versus o medicamento genérico que a empresa quer lançar no mercado. E por isso que a técnica analítica com massas é essencial, né? É essencial para atingir, por exemplo, os primeiros pontos, né? Porque tudo isso você precisa de voluntários que vão tomar o medicamento por via oral, na maioria dos casos, mas tem também os injetáveis, né? Claro, tem outras formulações, mas digamos que para ficar mais fácil da gente falar dos medicamentos que são na forma de administração por via oral, é necessário acompanhar, né, a absorção, metabolismo e excreção. E aí, para atingir principalmente os primeiros pontos, os primeiros minutos, você precisa de técnicas sensíveis para chegar nas concentrações super baixas, limites de detecção muito baixos. Para isso, você precisa sim de LC-MS com equipamentos que conseguem atingir essas concentrações baixas no início e também no fim, para que você tenha uma obtenção de um valor de área sobre a curva, que é um dos parâmetros que é avaliado para você considerar um medicamento bioequivalente, né? Então, você compara alguns parâmetros, dentre eles a concentração onde o medicamento atinge sua concentração máxima na corrente sanguínea. O outro parâmetro é o tempo de meia-vida, né? O tempo que leva para cair pela metade a concentração. E a área sobre a curva e a área sobre a curva de zero a infinito. Sim. Esses parâmetros são fundamentais para você considerar o medicamento genérico, bioequivalente ao referência que está no mercado. Perfeito. Então, que além de bioequivalência, já vai deixar, já tem uma aula de bioequivalência aí. Nem era a intenção chegar tanto, mas foi ótimo. E, bom, vocês me desculpem, mas eu falo muito. Não. Aí a gente volta para o seu pós-doc. E aí? Aí você foi fazer um pós-doc. Aí eu fui fazer um pós-doc num centro que estava começando na universidade, que foi um ajuste de conduta, digamos assim, que a Petrobras tinha que empregar um certo valor, e eles construíram um centro chamado CEPEMA, que é um centro de meio ambiente, que era ligado à Escola Politécnica, na Engenharia Química, e eu fui iniciar estudos relacionados à qualidade da água, como pós-doc, incluindo as toxinas de cianobactérias, no caso, que ocupavam mananciais de água no estado de São Paulo. Então foi aí que eu comecei com a abordagem mais toxicológica, já que as toxinas de cianobactérias podem estar presentes na água para consumo humano. Então foi aí que eu comecei no pós-doc a trabalhar com técnicas analíticas para o monitoramento dessas toxinas presentes em reservatórios de água, no caso aqui da Billings e da Guarapiranga. Então, meu projeto era em cima disso. E, voltando lá para a vaga na farmácia, era de toxicologia ambiental, técnicas analíticas, para determinação de compostos que, do ponto de vista ambiental, são relevantes em toxicologia. E eu estava, digamos, com um projeto muito semelhante a essa. Já encaminhado, no caminho, né? Já encaminhado, né? Então, assim, só para não adiantar, porque eu me adianto também, né? Além de falar muito, eu me adianto. Não, tá ótimo, tá ótimo. E foi daí, então, que você prestou o concurso, e aí foi desse pós-doc que você acabou ingressando como professor. Não, e eu tô também entendendo que foi pouco tempo, né? Então, olha, só pra que o Hernando entrou muito cedo, gente. Ele foi um professor muito novo, falei, na verdade, quando passou no concurso, né? Só pra gente, bem rápido, em 1993 eu entrei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na graduação. Em 1998 eu já estava fazendo mestrado. 2002 defendi, 2003 entrei como docente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Caraca, nossa, tudo muito rápido. Tipo um ano. Um ano de... Foi tudo, assim,
De novo, eu claro que eu não imaginava que eu ia ser contratado como docente tão rápido, mas aconteceu dessa forma para mim. Eu devo muito ao tempo que eu fiquei na Suécia, um ano, ter ficado lá durante o doutorado, além da bagagem pessoal, de interação, a parte profissional acadêmica foi essencial, né? Ter ficado lá me adiantou, digamos, um bom tempo. Se eu tivesse ficado aqui no Brasil, eu não ia conseguir chegar no ponto que eu estava preparado para fazer o concurso como eu estava naquela época. Nossa, muito bom. E foi muito rápido, gente, assim. E aí também é uma Por questão isso de que a Mariana, oportunidade, na né? época, me viu jovem lá quando ela foi falar comigo para fazer iniciação científica, né? Agora já se passaram alguns anos, mas na época eu estava ainda com uns 31, 32. Não, mas ainda assim, hoje em dia, você ser Eu um tô com professor 47 titular, anos. Professor ainda titular assim com é novo. Porque 47 assim, é bem começou novo. novo, você vai só ampliando a bagagem, você vai somando, né? Mas hoje em dia, quanto que é o tempo, mais ou menos, assim, para se tornar um professor? Sobre o tempo para uma carreira de docente. Então, acho que a gente pode dividir a resposta, Thaís, em duas partes. A primeira parte seria para você entrar como professor doutor, recém-formado fazendo seu doutorado. Então, a primeira parte seria, primeiro, tem que ter uma vaga ou numa universidade estadual, que é o caso da Universidade de São Paulo, ou da Unicamp, né, ou da Unesp, ou então de uma federal, ou mesmo de um instituto de pesquisa que tem ensino, que pode contratar docentes ou pesquisadores. Então, quando você é formado doutor, aí você aplica para essa vaga, né, de professor doutor, e há um concurso público, onde você vai competir com outras pessoas formadas que têm o doutorado em diferentes lugares, e tem que atender aquele perfil da vaga. No caso da Universidade de São Paulo, tem que atender também o perfil de docência, de ensino, né? Então, geralmente é numa determinada área, onde você precisa ter o título de doutor e ter experiência naquela área que a vaga foi criada, né? No meu caso, foi em toxicologia ambiental dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Não obrigatoriamente precisava ser um farmacêutico, mas tinha que ser alguém que tinha experiência com toxicologia ambiental, no caso também com técnicas analíticas para determinação de compostos. Mas existem várias outras vagas em várias outras áreas, e aí você vai competir então com colegas que fizeram doutorado. E aí, nesse caso, eles avaliam uma série de critérios, publicações científicas que você teve durante o doutorado, o seu projeto de pesquisa, e também uma aula. Isso pode variar muito de lugar para lugar, de instituto para instituto, mas geralmente você sorteia dentro de 10 possíveis temas uma determinada aula, e você tem 24 horas para apresentar essa aula. E nessa oportunidade que você apresenta a aula, eles avaliam sua didática, eles avaliam se você está atendendo ao tema da aula, e se a aula é adequada para a graduação, no caso, né? E depois eles avaliam também o seu projeto que você tem para apresentar lá para essa determinada vaga. E você tem que, se tiver uma vaga, você tem que ficar em primeiro lugar, né, para você ser chamado. Porque tem só uma vaga, né? Sempre é só uma vaga. Dificilmente tem duas. Dificilmente tem duas, mas pode ser, por exemplo, uma Se unidade for uma coisa nova, muito ampla, né? Por exemplo, quando começou a USP Zona Leste, houve a criação de várias vagas, né? Então, os docentes que aplicaram para lá tinha, USP sei lá, 10 vagas. Unifesp Diadema isso, foram, sei lá, 20 vagas de uma vez só. Mas normalmente é uma vaga ou duas no máximo, né? E passado esse processo todo, quando você já entra como docente, aí continua a carreira. Você tem que também fazer, digamos, outros concursos ali dentro, né? Um deles é para virar professor associado, que é o próximo passo. Nesse caso, você tem que ter já uma certa experiência na sua rotina ali como docente, para que você faça isso. É um título, na verdade. Você pede para concorrer à livre docência. Então, você apresenta uma tese, inclusive, de novo, você defende uma tese com uma banca que vai perguntar
sobre sua carreira, sobre sua produção até aquele momento, sobre suas atividades administrativas, aí começa já a contar a parte administrativa, sua experiência em dirigir algo dentro da universidade, a ser responsável por exemplo, pela pós-graduação, pela graduação, ou mesmo de ser chefe, por exemplo, de departamentos, diretor de uma unidade, né? Tudo isso está em jogo. Depois disso, aí é o último passo e dentro do professor associado, primeiro iniciando no professor doutor, na Universidade de São Paulo, nós temos 2 categorias, a 1 e a 2. E essa progressão horizontal não precisa defender, mas você tem que apresentar uma série de documentações que isso é avaliado por uma banca. Então, mas é prova também, então, é um processo É um processo tá onde você é avaliado pelos pares e você compete entendi. com seus colegas. Não sabia disso, achava que só para livre docente, mas fazia a prova. Para livre docente, aí você tem que fazer uma prova mesmo, né? Você tem que fazer uma defesa e tal. E aí dentro do professor associado, você tem as categorias 1, 2 e 3. E aí também são processos onde é avaliado pelos pares, mas você não precisa defender, ir lá, apresentar, enfim, é um processo interno, digamos assim. Agora, para professor titular, aí necessariamente precisa haver vagas, né? No caso da Universidade de São Paulo. Agora, as federais é um outro modelo, onde não é mais uma vaga que tem que estar em jogo. Mas na Universidade de São Paulo e nas estaduais, aqui do estado de São Paulo, precisa ter uma vaga. Então é um processo, digamos, também difícil, assim como é para professor doutor, precisa ter a vaga, para professor titular precisa ter a vaga, e aí você também tem que cumprir uma série de requisitos, experiência, e você é avaliado aí por uma banca, né? É um outro concurso, onde você também compete com seus colegas, ou até outros, né? Outros colegas, eu quero dizer, de outras unidades, até vindo de federais ou até mesmo internacional, que vem de outro instituto fora do Brasil, vem aqui fazer. Se ele tem um perfil, ele concorre também. Que aí é o seu caso, né? Quando você sai da USP, da farmácia para a Exalc, né? Você teve que ir para um... que é meio USP, tudo USP, mas você saiu de um departamento e foi para outro, né? Sim, eu continuei na Universidade de São Paulo, mas a vaga era do Sena, da USP lá. Sim, então, aí era uma vaga mesmo, né? Então eu saí da farmácia, fui para lá, mas era uma vaga que estava sendo aberta lá. Entendi. E então é um processo mesmo que você tem que defender, tem que dar uma aula também. No caso do professor titular, eles chamam de aula de erudição. É uma aula onde eles avaliam também o seu domínio naquele determinado tema. Então não é apenas a parte didática. Em outras palavras, não é porque eu passei, mas você tem que arrebentar. Não, é sério. Porque é o cargo máximo, inclusive, né? É o cargo máximo, e outra, você está competindo com outros colegas. Então, e eles colegas, também vão apresentar o máximo deles. Isso, então, assim, você tem que fazer o seu máximo mesmo, não tem outra escolha. Vai lá e arrebenta. E é por isso que varia tanto o tempo, né? Porque depende de vários fatores, respondendo a sua pergunta. Acho que a questão da vaga. Claro. Tem que você ter uma carreira avançada, né? Então, o tempo aí é muito relativo, né? relativo nesse sentido, né? O professor doutor já varia, digamos assim, Mas mesmo assim tem que ter vaga em qualquer universidade. Então não é assim, eu vou ali, vou deixar meu currículo ali na universidade, sabe? Não, você tem que se inscrever para a vaga tem que estar aberta, todo esse processo, né? Só depois internamente, como eu falei, depois como titular também é uma vaga, também você tem que se inscrever, também, então isso tudo demora, né? Acho que uma parte que passou, que é muito, muito legal, né, da sua trajetória, e acho que vale a pena a gente deixar uma dica aí para quem está assistindo, principalmente quem está na dedicação exclusiva na pós-graduação, é que a gente tem essa dependência das vagas. Para quem quer seguir a carreira acadêmica, existe essa necessidade de se ter vagas, né? E aí você tem uma quantidade de vagas infinitamente menor do que se a gente comparar com a indústria, né? Então a indústria, ela tem muitas vagas sendo abertas o tempo inteiro. Na academia já não, então você tem uma limitação de tempo.
E é por isso que é muito legal, e eu sentia muito isso na minha vivência acadêmica, que muitos alunos, principalmente os alunos que vêm de fora, que não têm essa vivência de São Paulo, que você tem muita oportunidade aqui, a coisa é bem aquecida, é um mercado muito aquecido da indústria, né? Os alunos vinham de outros estados, de outras cidades, sem muito saber para onde ir, né? Isso foi uma coisa que o Hernani trouxe que é muito legal. Ele sempre soube, depois que ele entrou na carreira acadêmica, que ele queria ser professor, e assim você traçou a sua trajetória. Eu lembro das minhas discussões com meus colegas de pós-graduação, que eles estavam ali fazendo doutorado, porque era uma oportunidade para eles se desenvolver e ganhar e ter uma remuneração, por menor que ela fosse, porque nas cidades pequenas nem isso não tinham, né? Eles não teriam. E aí eu sempre questionava para os alunos, né? Tá, mas e depois disso? E eu via que era uma frustração muito grande quando os alunos defendiam o doutorado, que eles ficavam perdidos. Né? Lógico que você tem o próximo passo, que é o pós-doc, que te dá ali uma segurança, mas o pós-doc é 1 ano, 2 anos, né? Então, você exige um planejamento, mesmo quem quer seguir a carreira acadêmica, exige um planejamento do que vai acontecer com você depois que você cumprir, que você finalizar a sua pós-graduação, né? E eu via os meus colegas, assim, ó, desesperados, porque acaba a sua bolsa, acaba tudo. Você defendeu uma coisa que era para ser muito comemorada depois, né? Porque é um baita de um trabalho, assim, é uma dor muito grande passar pela pós-graduação, mas a hora que ela acaba, você precisa ter um planejamento do que vem em seguida. Não assim, acabou, meu Deus, agora o que eu faço? Né? Então, acho que isso é muito legal na sua fala, nesse sentido de, não, eu tô aqui, enquanto não abre uma vaga, eu vou fazer um pós-doc, ou eu vou fazer um pós-doc fora, ou eu vejo uma oportunidade temporária, né? Então, você foi para a Anvisa ter uma outra experiência remunerada e voltou depois para o pós-doc, enquanto essa questão da vaga tinha que surgir, né? Então, você deu super sorte porque é um tempo muito curto, mas às vezes não é tão curto, então exige um planejamento, né? E eu já quero aproveitar e misturar, que você acabou de falar da Exal, que a gente acabou entrando um pouquinho nisso. Eu quero já começar a trazer o ponto da academia e da indústria, que eu sei que o Hernani tem experiência de trabalhar com indústrias ao longo da sua trajetória. Na farmácia, quando você então está na farmácia como professor da farmácia e tudo mais, a gente sabe, a Maria inclusive entrou nesse período, né, acompanhando, como que era a interação, talvez numa época que nem se falava tanto disso ainda, da indústria interagindo com a academia, né? A amostra, porque hoje a gente vê, hoje mais ou menos a gente fala, o funcionarismo público ou o governo não consegue mais financiar as pesquisas, então hoje quem vai financiar um pouco mais vai ser o setor privado, então você vê as movimentações do setor privado tentando se aproximar, o setor público também tentando se aproximar para poder continuar e movimentar, só que no seu caso, como a Maria me conta, inclusive, a Maria já contou essa história aqui da trajetória dela de ter entrado na pós-graduação já focada em fazer a linha de pesquisa com você da RDC 53. Mas eu que dei uma causada, que né? É um outro ele pode falar da linha de pesquisa dele depois dessa daí, que é uma causada. Eu vou tentar me cuidar. Eu não vou me cuidar aqui para não falar. Bom, mas tudo bem. A minha pergunta era como que era essa interação? Porque a gente sabe que você tem até hoje, você até conversa bastante com a gente sobre isso. Como é que a indústria chega? Como que você viu isso? E se chega, né? Se chega. Como é que você vê a mudança ao longo dos últimos 5, 10 anos para o que está hoje, como eu falei, nesse cenário que o setor privado está se aproximando mais? E eu só quero fazer um adendo que, como eu estava, né, na iniciação científica, e eu sempre falei para o Hernani que eu queria ir para a indústria. E a sua iniciação era em aulas, né? A minha iniciação era na linha de pesquisa dele, que eu quero que depois você só fale qual que era a sua linha. Falar sobre isso. Tá bom. E eu sempre quis, ele sempre soube, a nossa comunicação sempre foi muito aberta. E eu falava para ele, tá, isso aqui é uma parte do meu processo porque eu quero ir para a indústria. Só que naquela época, a academia e a indústria não era uma interação, né, muito, muito próxima. Existiam alguns professores muito pontuais, mas existiam professores que não admitiam em hipótese alguma ter a interação com a indústria, né? E tinham uma visão até mais
deturpada do interesse da indústria na academia. Então, acho que você viveu muito isso e você sempre foi um grande incentivador dessa ponte, né? Sim, sem dúvida, né? Sempre foi, e eu acho que fica nesse contexto todo que vocês dois abordaram, acho que fica muito importante o seguinte, o network. Então, Sem aproveitando aqui dúvida. para me direcionar aos ouvintes, Os ouvintes, e né? quem está assistindo, network é muito importante. É Então, por isso. que eu tive interação? Porque eu conheço as pessoas da indústria também, eles se formaram comigo, foram meus colegas de É turma. verdade. E, como eu falei para vocês aqui no início da conversa, um deles era o meu chefe. Então, assim... E acho que a gente pode também trazer um pequeno adendo que não é tão adendo assim, mas a mulher do Hernani é uma executiva, né, da indústria farmacêutica, hoje em dia da indústria química, enfim. Mas é isso, né? Sim, é o network. Então, toda a minha interação com empresas, no início, principalmente, foi por causa do network. Colegas que trabalham lá. Até hoje trabalham lá. E depois, claro, a demanda é muito importante. Demanda no sentido de quem sabe fazer demandas que são geradas, às vezes pela própria Anvisa, às vezes pelo mercado, na universidade, né? Por exemplo, eu citei aqui o caso dos genéricos. Para atingir os limites de detecção dos estudos de bioequivalência no plasma humano ou em urina, você precisa de equipamentos de ponta, que atinjam esses limites e que precisa de universidade. Quem consegue fazer isso? Até porque são equipamentos caríssimos, né? Que só tem que na época universidade. só a universidade que tinha verba, né? Na época, conseguia comprar, né? E aí, já indo para o lado que tem um pouco da história da Mariá, o caso dos produtos de degradação de medicamentos. Quando eu estava se falando nisso, claro que fora do Brasil isso já era uma realidade, já estavam fazendo os estudos, já estavam... Mas aqui no Brasil ainda estava começando. E, de novo, network mais demanda. Eu estava lá, meus colegas, quem que trabalha lá quando ele ficou? Oi, Eu tava ali. Vamos falar com ele, né? Ali. Aí a Maria lembra disso, de meus colegas lá, oi, Eu estava na iniciação científica ainda, né? Como é que é? Então, assim, teve, primeiro, as demandas, segundo, porque eu conhecia network, essas pessoas, né? Então, e aí, nisso, a Maria lá, fazendo iniciação científica com toxinas de cianobactérias. Que é a linha de pesquisa do Hernani na toxicoambiental. Mas que usa ferramentas analíticas sofisticadas. Para determinar a estrutura das toxinas, você precisa de, no mínimo, um bom LC-MS e depois ressonância magnética nuclear de próton, carbono, que é o quê? Que é necessário hoje para determinar, por exemplo, os produtos de degradação. Entendeu? Então, essa demanda surgiu e também porque as pessoas me conheciam, né? E aí, nisso, a Maria, que estava fazendo iniciação científica em toxinas, falou assim, chefe, eu não quero fazer isso não, quero fazer produtos de degradação. E ela começou a estudar o tema, ainda não tinha sido criada a Não, EDC, veio muito depois, né? Foi bem 2008. antes. E aí ela veio com essa ideia. Nani, ao invés de eu fazer um projeto na sua linha de pesquisa. Na sua linha de pesquisa, por que não fazer? Daí, mas eu também senti isso no mercado, né? E a ideia dela era muito boa mesmo. Eu falei, essa menina aí você dá conta? Então tá, então vamos fazer. Vamos fazer. E ela fez. Então... E você mantém a linha, né, até hoje de produto de degradação, sim, né? Você tem Criamos essa linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa, parceria com a Maria. E sim, acho que fomos os pioneiros nessa linha, como linha de pesquisa, porque assim, precisa da parte científica, né? Tudo bem que hoje já está mais ou menos padronizado, claro que tem casos especiais, mas assim, os estudos de estabilidade que são necessários para você, que tá lá na legislação, desenvolver um método indicativo de estabilidade, essas coisas todas, e claro que hoje já existem, ou então já existem publicações nisso, enfim, hoje em dia já existe uma fartura de informação sobre isso, mas aqui no Brasil não tinha quase nada, só tinha fora. Né? Entender isso, aplicar isso, precisava de pessoas da universidade. Então, se foi um momento. Hoje em dia, a gente sabe, existem empresas fazendo, existem, né?
que determinam esses compostos, mas uma análise aqui e ali precisam sim das universidades, ainda assim, né? Por exemplo, uma análise de RMN precisa fazer em alguma central analítica de algum instituto aqui no Brasil. Você enxerga que hoje a relação entre a indústria e a universidade está mais próxima? E se sim, eu vou perguntar aos poucos, não o Leandro aqui vai falar, não, você vai fazer 3 perguntas lá, vamos nessa primeira, vamos nessa primeira. Ele é desses. Você sente que eles estão mais próximos? Estão mais próximos porque é necessário, né, estar mais próximos. Nós vemos aí no caso dos estudos de PDE, por exemplo, né, precisa de um toxicologista. E onde existe esse toxicologista? Ele tem que ser da universidade. Né? Ele tem que ter no mínimo mestrado. Não existe um curso de graduação em toxicologia. Né? E a toxicologia é mais bem dada num curso de farmácia. Melhor até que na medicina. Né? Então, assim, quem que entende de toxicologia? Primeiro, só na graduação, quem mais tem conteúdo é o farmacêutico. Segundo, quem faz mestrado e doutorado em toxicologia, nas diferentes áreas da toxicologia. Mas precisa haver esse contato das indústrias. Então, nesse caso aí foi meio que, Natan, foi meio que forçado, assim. As indústrias precisaram entrar em contato, entendeu? Então, foi até o caso da Mariana, ela foi contratada no Axê, né? Porque essa demanda... Exatamente pelo aquilo que a gente fazia. Pelo que ela fazia, entendeu? Sim. Assim, e eu lembro até que a gente participava no Sindusfarma dos primeiros workshops para discutir isso. Primeiro para falar quem que identifica isso, que nem eu te falei, surgiu colegas que me conheciam e falaram, o Hernani faz isso, só que lá nas toxinas. Daí eu falei, mas eu posso falar também sobre... a mesma coisa. As ferramentas são as mesmas. Aí eu falo, tem uma aluna aqui que está interessada, eu boto ela com a... Daí ela, claro que ela que teve a ideia e se interessou, mas assim, eu falei, então você fala da parte de legislação que eu não li, não sei nem essa que está em consulta pública, não. Eu fui sincero mesmo, né? Eu falei, então se você quer, estude, porque não é minha área, né? Eu você tenho as sabe ferramentas. Isso eu vou lá e domino muito bem. Agora, falar do que está sendo discutido, eu não estava ainda por dentro, né? Mas ela estava, né? Ela estava acompanhando. Então, foi uma... Por que eu fiz essa pergunta da aproximação? Bom, primeiro, porque a situação do Brasil, hoje em dia, que nós nos encontramos, está um pouco diferente do que era 5, 10 anos atrás. E eu sempre, todo o material que eu consumo, as discussões do próprio Sindusfarma, lives que foram dadas recentemente, inclusive da própria FAPESP, da Embrapi e tudo mais, sempre falam e alguns comentam que a universidade não está preparada para fazer a parceria, que a indústria também não está preparada de entender a universidade, então acontece essa falta talvez de comunicação aqui, e ao mesmo tempo querem que aconteça, e aí o universitário ele não tem a cabeça de um projeto mais aplicado. Não é preparado também para ir trabalhar na indústria assim, não é mais aplicado o projeto. Eu tenho uns slides quando eu faço minhas apresentações de alguns papers que foram publicados, por exemplo, de universidades europeias de indústrias farmacêuticas que vão na universidade, pegam 10 alunos de pós-graduação e eles fazem essas pessoas desenvolverem projetos internos como um estágio de você aprender como que a indústria pensa, como que a indústria, né, desenvolve projetos. Então, aí a minha segunda pergunta é, de fato, você acha que falta um pouco da universidade entender que ela tem que ter um pouco mais de projetos aplicados e falta um pouco da indústria entender que para ela melhorar, o tempo que ela ganharia, por exemplo, contratando ou interagindo com pessoas capacitadas da indústria, da universidade, seria uma melhor opção? Bom, uma pergunta quase responde a última pergunta responde a primeira, né? Mas assim, bom, vou começar falando sobre essa interação. Então, sim, há falhas, né, dos dois lados, e o principal acho que é o tempo, né? O tempo que as indústrias esperam que nós resolvamos os problemas. Sim. É para agora, sabe? Quando surge uma demanda, eles querem que resolva agora. Então não é assim, né? Então as coisas não funcionam assim. Primeiro é fazer com que os que demandam, que estão na indústria, entendam que é necessário um tempo, né, para realizar aquele determinado, aquela investigação, aquele projeto, né?
E do outro lado, sim, também tem pesquisadores, professores que sabem resolver o problema, mas não tem aquele feeling de interagir com indústrias. E então, assim, são poucos os professores que têm uma interação forte com empresas e que conseguem ver, por exemplo, projetos de doutorado nisso. Por que não? Né? Que foi o caso da Mariá, Sim, por sim, exemplo, sim. e depois vieram outros, onde os estudos são necessários para fazer, primeiro, a caracterização dos compostos. Pô, você trabalhou na área, você sabe, É um precisa trabalho de absurdo. dominar ferramentas e técnicas analíticas de espectroscopia, espectrometria sofisticadas. Não Sim. é qualquer um que sai por aí determinando estrutura, não. Até porque na indústria não são técnicas que são Não utilizadas. são utilizadas, exatamente. Então Né? não tem essa opção de se desenvolver na indústria com relação a isso. Né? Então, na indústria, ela tem um parque de equipamentos grande, por exemplo, no caso Em da parte de quantidade, controle né? em quantidade, de Mas não HPLCs, diferentes. GCs, né? Claro que é. Só que assim, espectrômetro de massas, não, a não ser GCMS para algumas determinadas, algumas específicas, análises específicas. Os primeiros equipamentos de espectrometria de massas com fonte de LED-spray, PCI, foram recente. Foi quando, muito por exemplo, foi quando, né, no seu caso, foi quando as impurezas, os produtos de degradação entraram. Então é recente, né? Então é recente, precisa de mão de obra para isso, né? isso. Quem que vai entender isso, né? É isso. Eles não estão lá na indústria, a não ser que recebam um treinamento adequado, com investimento pesado Do profissional para que ele se para que desenvolva. ele se desenvolva dentro da empresa. Mas aí, por que não já fazer um mestrado? Por que não fazer um doutorado? Então falta, sim, essa interpretação do que as indústrias precisam para transformar isso em projetos acadêmicos aplicados, sim, mas que viram mestrados e doutorados, por que não, né? E não precisa ser necessariamente profissional, pode ser acadêmico mesmo. Porque Sim. as técnicas envolvidas, os estudos toxicológicos envolvidos, isso. né, que a gente tem que falar aqui, né? Precisa de pessoas que dominem esses temas para entender os resultados também, né? Porque não adianta só mandar fazer e você tem aquele... Você terceiriza, recebe aquele lá. relatório, tá? E Nossa, eu recebi aqui um LD50 de 50 microgramas. E agora? Então, agora você tem que interpretar, né? Agora que é a hora boa. Então, agora eu recebi aqui um Noael de... O que é Noael? Então, assim, sabe, é difícil, né? Então, precisa haver uma harmonia, tanto do lado da academia, quanto do lado das indústrias. E aí, dentro desse contexto, você acha... Sim, eu tô te colocando numa fria agora. Saia justa. Saia existe justas alguma... no episódio. Existe alguma... Calma aí, depois você chama ela de Gorgeous, tá vendo? Saia Gorgeous. justa agora. Vou mudar esse apelido carinhoso que eu dei, Gorgeous. Super Devil. Existe alguma, sei lá, saída, assim, que você enxerga, alguma alternativa, assim, o que ambos os lados podem fazer para se beneficiar dessa relação que, para todo mundo que a gente... Se você conversa com professores que conseguem ter essa visão e com o pessoal da indústria que também tem essa visão, é muito nítido que a interação, a união dessas forças só vai levar a um benefício dessa aceleração de desenvolvimento, de crescimento e tal. Então, não sei... Você consegue enxergar, assim, o que fazer, o que a academia tem que fazer, o que a indústria tem que fazer para que a gente estreite essa ponte e chegue em algum lugar mais rápido, assim, porque, o Brasil precisa se desenvolver, né? Mas a gente sempre tem o que desenvolver. Nós saímos de iniciativas pontuais que, por exemplo, lá no caso da faculdade, eu vou falar de quem eu tenho mais proximidade, e que eu conheço, que é um exemplo dessa interação e que já rendeu muitos mestrados, muitos doutorados, que é o professor Humberto. Né? Sabia que você ia trazer ele. Então, o professor Humberto Ferraz. Vamos trazer ele aqui também. Tomara. Sim, então, são exemplos, né, a professora e que se beneficiaram, né? Terezinha. Né? E se beneficiaram enquanto pesquisador, quanto professor, e a indústria se beneficiou muito da linha de pesquisas deles, né? Certamente. E hoje há outros nomes, né? Então, e projetos que têm essa interação com as indústrias, onde
diversos profissionais estão fazendo mestrado e doutorado acadêmicos, Sim. né? Então, além dessa vertente, digamos, do que eu faço de pesquisa, que você foi a primeira, né? E Muito ideia inovadora, sua, é muito inovadora. Não, mas Só assim, que deixando não. claro que foi ideia sua, embora as ferramentas tenham sido as mesmas, como eu já falei aqui, o Nathan perguntou também, né? A gente já discutiu, mas eu vejo como tem uma iniciativa que eu não sei, depois que nós paralisamos em função do início da pandemia, né? Mas há uma iniciativa, junto com o ICB também, de um mestrado profissional que envolve diretamente indústria farmacêutica. Eu não sei em que pé está, se já lançou, mas existe. Isso ia ser oficialmente lançado, foi, se eu não me engano, um pouco antes até da pandemia, do início da pandemia. E agora eu não sei como é que está, mas tem essa... E existem em federais alguns cursos de especialização, aí não é mestrado e doutorado, mas, por exemplo, para atender demandas até da Anvisa, né? Então, assim, um curso para resíduos em alimentos para a Anvisa, né? Então, os profissionais da Anvisa vão lá e fazem esse curso dentro da universidade. Agora, mestrado e doutorado precisa haver digamos, da parte acadêmica, uma vontade dos programas de pós-graduação de fazerem e entenderem que isso também é pesquisa, que isso também gera mestrados e doutorados. A hora que esse entendimento tiver, até redundante, entendimento claro, né, que isso for claro mesmo, vai acontecer mais naturalmente. E, de novo, né, da parte das indústrias, que falta entender que isso precisa de tempo. Um funcionário vai ter que fazer um mestrado, que dura pelo menos 2 anos, ou um doutorado, que dura 4 anos. Então, não é para agora, né? Então, assim, é de um lado e de outro, né? Então, do lado da academia, haver esse entendimento de que essa demanda, no caso aí que a gente está falando aqui, que envolve determinação de produtos de degradação, por exemplo, precisa de especialistas, né? E que isso demora, e do lado acadêmico que isso gera também mestrados e doutorados, né? São temas interessantíssimos, né? Moléculas que precisam ser testadas do ponto de vista toxicológico, né? E isso tudo, poxa, é pesquisa. Agora que você falou isso, eu quero fazer uma provocação também. Você acha que tem espaço para falar sobre produtos de degradação durante a graduação ou como um tema de pós-graduação? Você acha que tem espaço ou eu estou viajando aqui? Isso é uma coisa muito específica mesmo. Apesar de a gente defender isso, não sei. Você acha que isso tem sentido? Tem sentido, sim. Principalmente se a gente considerar agora os biológicos que estão bombando aí. Eu ia falar né? isso com você. Então, os biológicos, por exemplo, uma abordagem completamente diferente, ao mesmo tempo, é claro que eles degradam também, eles geram produtos de degradação, mas quais? Com que ferramentas eu vou usar para saber de uma enzima, de uma proteína específica? Então, pensem isso no contexto da pós. Poxa, uma disciplina que aborde tanto os convencionais, digamos assim, as moléculas menores, né, que estão aí no mercado, mas pensem nos biológicos, né, bem complexos, precisam de outros ensaios. Então, poxa, isso ser abordado também como uma disciplina mais aplicada na pós, eu acho que é excelente até para os alunos, para estimular os alunos a perceberem que o que eles estão fazendo como ferramentas aplica-se a isso, por exemplo. Vida real. Né? Às vezes o cara está estudando lá, expressar uma proteína específica, tá, mas poxa, às vezes ele pode até se perguntar, por que eu estou fazendo isso, né? Será que isso... Sim, aí no caso você sabe utilizar ferramentas que podem ser aplicadas agora na indústria farmacêutica. Eles estão fazendo biológicos caríssimos e eles vão entender como é que degrada isso. Você sabe, né? Porque você sabe fazer a proteína, inclusive, né? Inclusive você pode ser contratado para uma indústria nacional que queira desenvolver um produto biológico, sem dúvida, né? Porque uma indústria nacional que queira fazer um produto biológico hoje precisa contratar doutores, pelo menos, né? Então, assim, e nas diferentes áreas,
Nossa, e agora você vai. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é uma dica muito maravilhosa também. Tá? Estamos cheios de dica aqui hoje, hein, gente? Então vai, anota aí. Eu tive essa vivência, né, de depois de ter o privilégio de ter entrado, né, por conta de toda essa história que a gente contou, ter entrado numa indústria farmacêutica nacional, que foi o Axê. Mas ainda assim, quando a gente sai da academia e entra na indústria, existe ainda um processo muito importante, né? E que demanda também tempo para as duas partes, quem vem da academia e quem está ali na gestão da indústria, entender que aquela pessoa, aquele profissional precisa de uma adaptação e tal. E como eu já vinha, né, nesse networking com as indústrias, na discussão depois do que se tornou a RDC 53, eu já fui entendendo a dinâmica. Mas, por exemplo, quando eu comecei a abrir para contratar e ter uma equipe, ainda era uma barreira muito grande contratar mestres e doutores. Né? Por quê? Porque eles não tinham a experiência que a indústria quer, né? Escrita no papel, no currículo. E aí, eu fui entendendo como que eu tinha que fazer a entrevista desses candidatos. Por quê? Assim como a indústria e os profissionais que estão lá, se eles não passaram pela carreira acadêmica, eles não sabem entrevistar uma pessoa que veio da academia. E o profissional que vem da academia também não sabe se vender. Né? Que é exatamente isso que o Hernani está falando. Não é porque você estudou a determinação de toxinas de algas marinhas em água, que você não vai saber fazer uma análise de impurezas em medicamentos. Né? Quais são as ferramentas que você utilizou dentro da sua pesquisa que você vai sim aplicar só mudando a sua amostra, né? Mudando o objeto da sua pesquisa. E aí, eu lembro que eu tinha, durante a entrevista, que provocar o doutor ou o mestre que estava sentado ali para fazer com que ele me provasse que aquilo que ele estudou era aplicável. Mas porque eu vim desse mesmo lugar. E aí, deixo aqui uma dica até para o pessoal, não só para o pessoal que sai da academia, que precisa fazer esse exercício de mostrar a relevância do seu trabalho aplicado ao que a indústria tem de demanda, mas também para os gestores da indústria farmacêutica que vão contratar esse pessoal. Observem, no momento da contratação, façam as perguntas certas para que esse profissional consiga te provar o quanto que o que ele estudou é aplicável para aquilo que você tem de demanda. Então, eu acho que isso é um estreitamento de pontes muito importante em que o acadêmico vai trabalhar no vender o seu conhecimento e o gestor da indústria farmacêutica vai se aprofundar em entender o quanto que aquele aluno tem de bagagem para oferecer. Porque no final, a gente já falou aqui em vários episódios, que um mestre e um doutor nada mais é do que um profissional que sabe resolver problema, porque é a única coisa que ele faz durante a sua pós-graduação. Independente do seu projeto, a gente só tem que resolver problema. Então, e isso é aplicável em qualquer contexto, né? Não, e aí acho que com o discurso que o Hernani fez agora, acabou na minha cabeça fervendo muitas outras coisas, porque a gente acabou de falar a gente começou falando da sua história, colocou a posição da farmácia, a posição de uma toxicologia, medicamento, você trouxe biológico e hoje você está na Exal com agro. E hoje você interage com empresas agro, né? E aí, como que... Bom, tudo bem, eu entendi, do começo da sua trajetória você foi para uma área de tóxico ambiental, ecotoxicologia e tudo mais. Mas e aí? Qual o desafio? Qual que é a diferença de você interagir hoje que você vê com existe diferença, né? Não estou dizendo exatamente nos processos, mas o mundo agro também tem essa percepção que a gente está dizendo da indústria farmacêutica, é um pouco diferente. Como você enxerga isso? Existe mais oportunidade para quem sai da academia e para a indústria, para o agro, farmacêuticos têm oportunidades na indústria do agro? Sim, quanta coisa, muita pergunta, né? São muitas perguntas. Quer fazer alguma pergunta junto? Já soma. Eu acho que tá bom. O meu poder de sintetizar as perguntas, mas primeiro a interface que pode existir e existe entre
o universo das indústrias farmacêuticas e do mundo agro, e existe, né? Então, assim, essa foi a sua última pergunta, na verdade. A primeira, eu fui parar lá, né, em Piracicaba, no campus da Exalc, no Sena. E assim, graças a essas ferramentas que a gente está discutindo aqui, Sim. que também são aplicadas no mundo agro, né? No caso específico aí, essas ferramentas podem ser usadas para pesquisa de novos insumos na área agrícola, né? É muito vasto, diferente da indústria farmacêutica que é focada em medicamentos, né? Lá não, lá os insumos são usados ou como fertilizantes, ou como defensivos agrícolas, ou na parte de pecuária, né? Então, é bastante complexo o mundo agro comparado ao mundo farmacêutico, mas várias dessas ferramentas que a gente usa no mundo de medicamentos são perfeitamente aplicadas no mundo agro, né? Principalmente, por exemplo, no caso dos insumos agrícolas. Muitos desses defensivos, você também precisa primeiro caracterizar esses compostos. Os produtos de degradação também você precisa fazer. E, diferente do que acontece no caso de medicamentos, esses produtos utilizados como defensivos agrícolas, eles ainda sofrem um processo de transformação no ambiente, né? Coisa que não acontece com os medicamentos. Os medicamentos estão lá durante a estocagem, como é que eles se formam. É muito mais controlado, né? É muito mais controlado. Agora, no ambiente, isso varia. Assim como a gente tem as zonas, no caso dos diferentes da estabilidade, no mundo agro a gente tem, aqui nós somos um país tropical, né? Agora você usa esse insumo lá na Europa, é temperado, e aí, como é que as transformações vão ocorrer? Não sabemos. Não, e no solo você tem vários componentes que vão induzir a degradação, enfim, na própria planta. Completamente diferente. Pois tem micro-organismos atuando, isso pode ser absorvido por outros organismos, e como é que qual é o impacto disso no ambiente? Isso tudo é estudado no mundo agro, e as ferramentas para isso são os ensaios ecotoxicológicos, que a gente até usa alguns adaptados aí para o mundo dos medicamentos, né? Mas as ferramentas são muito parecidas, muito próximas. E há, sim, profissionais farmacêuticos trabalhando no mundo agro, né? Então, eu conheço, tenho colegas, inclusive, que trabalham nas indústrias que estão relacionadas ao agro, que acabam, em alguns casos, também sendo da parte de medicamentos, né? A gente sabe disso. Você pega uma Bayer, a Bayer, ela é para tudo, uma BASF, ela tem tudo. Bayer, elas englobam mercados também de medicamentos. E eles buscam também a interação, ou atualmente tem, na mesma onda que a gente acabou de falar, eles estão buscando um pouco mais dessa parceria. O contato da indústria agro também ela usa bastante a universidade, ou é igual da indústria farmacêutica, por exemplo? Não, sim, eles usam, porque, eles usam mais, por exemplo, eu acho, né? Os ensaios ecotoxicológicos, que são mais complexos, né, no mundo agro, precisam de outros profissionais. Os farmacêuticos estão aí incluídos, mas tem os agrônomos, tem enfim, tem outros profissionais envolvidos, mas assim, são, como eu disse, ferramentas que se compartilham e há uma interface muito grande, né, com o mundo farmacêutico, e é por isso que eu tô lá, né, então assim, é por isso que eu tô lá. Se não houvesse essa interface, eu não tava lá, mas assim, é perfeitamente aplicável. Inclusive nós trazemos algumas ideias, né, que são diferentes, no nosso caso, que podem ser aplicadas lá, que podem facilitar os trabalhos, podem facilitar os ensaios, pode ser tema de dissertações e teses, num cenário um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Então é isso que eu estou fazendo lá, né? Então é exatamente isso. Que legal. E a gente fez um workshop no ano passado, né, Dani? Do agro. Então, assim, a Spectra, junto com o professor Hernani e a sua aluna de pós-doc, né, a Jéssica Moreto, sim. E o pessoal também, acho que foi da BASF, da Bayer e da Anvisa, né? E do MAPA. E do MAPA. Então, porque o agro também tem essa, viu, galera? Exatamente, não é só
Não é só Ó, Anvisa, MAPA e IBAMA. IBAMA. São 3 agências. São 3 agências né? regulatórias que o agro precisa interagir e ó, É difícil. cada uma com a sua particularidade, aí é bem difícil. Então a gente fez esse workshop durante uma semana, né? Uma semana. Foi muito legal, muito interessante. Foi essa minha sensação enquanto ali participante de olhar o quanto a indústria agro é desenvolvida e o quanto a gente tem uma interface muito próxima, assim, de aplicação do que a gente faz no nosso dia a dia dentro da indústria farmacêutica com o que eles fazem lá. Por exemplo, as ferramentas de prever, De predição. que você falou, podem ser aplicadas Sim, no agro, né? Sim. E talvez até mais outras ferramentas, né? De Exato. avaliação toxicológica, in sílico, também podem ser. Aliás, eles têm umas exclusivas deles, mas existem essas outras, que né? podem ser aplicadas, enfim. Pode falar, desculpa. Não, aqui. Existe, então, uma interação Uma muito grande de oportunidade. oportunidades, né? Não é isso. Então, eu acho que existe essa oportunidade, estejamos abertos aí e também incentivando essa interface. E aí eu tive a sensação, na época desse workshop, que a indústria era mais conectada com a academia. Assim, não sei se foi uma sensação que o pessoal, por exemplo, da Exalc, era muito comum, porque a gente tinha agrônomos ali dando palestras, enquanto Bayer, BASF e tal, que vieram da Exalc e estavam ali e sempre traziam as experiências de interface, de vez em quando iam lá, faziam os experimentos e a indústria utilizava, e, enfim, eu fiquei com essa sensação, assim, de que existe uma interação mais próxima do que hoje é na indústria farmacêutica. Não sei se Não, a sua percepção foi correta. Nós temos, naquele workshop, nós tivemos pelo menos 2 egressos lá do curso de pós-graduação do Sena, que fizeram doutorado lá e que fizeram pesquisas dentro da empresa, né? No caso, um da Bayer e um da BASF. Me lembro disso. Que se formaram lá, fizeram doutorado lá. Eu não lembro se eles fizeram o curso de agronomia, de graduação, mas que fizeram doutorado no Sena, sim. Eu lembro que eles, inclusive, falaram, não sei se você lembra, então, lá, por isso. Pra gente. Inclusive nas agências também, né? A gente tem tanto graduados que se formaram lá, em algum dos cursos, né, que nós temos na Exalc, mas também que fizeram doutorado, né, no programa do Sena ou então em programas lá da Exalc. E existe essa conversa, né? No caso nosso, a gente explorou a parte de registros. Isso é uma coisa também que não é abordada, né? Registro de novos insumos. O profissional, ele aprende lá na prática. Chega lá, vai ter que registrar um produto aqui, e aí, como é que é? Então, eles aprendem lá. Sim. E aí, no caso, a gente fez um workshop sobre isso, né? Que etapas são necessárias. Eu lembro. E com uma visão da academia, com uma visão das indústrias e com uma visão dos órgãos reguladores, que a gente chamou 2 profissionais da Anvisa e 2 do MAPA, que foram lá e falaram. Pô, a gente tem que repetir, então, né? Tem que fazer mais um. E isso é muito legal. Eu acho que essa também é uma saída daquela pergunta que eu fiz anteriormente, que eu falei que ia te colocar numa saia justa, mas eu acho que essa também é uma saída para a gente estreitar essa ponte, né? Então, assim, a universidade junto e as próprias indústrias que fizeram parte, eles ajudaram na organização, né? Sim. Então, ali você já começa a estreitar a relação e promove para os alunos de pós-graduação e até de graduação, se eu não me engano, tinha graduação assistindo também, né? Tinha graduação também. Essa visão de que, olha, isso aqui está acontecendo. E para você colocar um produto no mercado, você precisa disso, disso e disso. Existem diferentes expertises. E aí você também vai cultivando isso dentro da graduação e da pós-graduação, que também acho que que foi uma das perguntas do Natan, do quanto que não se fala disso muito na graduação e na pós-graduação. Então, eu acho que essas iniciativas, não necessariamente de ter uma disciplina, mas termos eventos e trazer essa discussão
para dentro, né, do universo da graduação e da pós-graduação também é uma saída para começar a estreitar essa ponte. E acho que uma coisa que a gente também não falou, que existe, que são os projetos FAPESP, PIP, etc., que também é um incentivo, né, das agências de fomento a fazer essa ponte estreitar. Então, existem aí alguns projetos, acho que não é só a FAPESP, né? Não sei se a Embrapi faz também, não sei Sim. se é diretamente com as indústrias, enfim. Mas existem agências de fomento que lançam, né, editais para que a academia envie projetos em parceria com a indústria. Então, a agência de fomento, se eu estiver falando alguma coisa Não, a Embrapi é besteira, você me exatamente fala. isso. Ela tem que ser... O PIP, mas o PIP também, né? O PIP Da FAPESP. tem algumas categorias, mas sim, também tem que ter uma demanda Da de uma indústria. determinada empresa, É. por exemplo, né, no caso de chamadas específicas, no caso da FAPESP, né, em parceria com uma empresa, ou então alguém resolve criar uma empresa, uma startup, por exemplo, também Que é tem uma incentivada linha pela agência de fomento também, né? Não. Pode ser, não, sim, é incentivada no caso totalmente, pelas agências de depende fomento. do grau do estágio, né, que a empresa esteja. Se a várias... ideia for boa, mas não tem, por exemplo, Aplicação, tá no início e tal, o fomento é completo, é 100%, mas se tiver já uma interação com alguma empresa maior, pode ser de 70% ou a metade, no caso, quando está num estágio um pouco mais avançado. Então, isso também são alternativas, né? São de fazer alternativas. de estreitar essa ponte. Então, existem esses projetos, esses editais de agências de fomento que a indústria pode se aproveitar do tema e aportar também um investimento para desenvolver determinados projetos e temas que sejam de seu interesse, né? Sim, isso pode e deve ser explorado para, enfim, para haver essa interação. Sim. No caso lá que a gente viu do workshop, nós colocamos, digamos, em contato pessoas de academia e indústria, a gente percebeu também o seguinte, né, que profissionais, por exemplo, da parte que demanda esses ensaios toxicológicos, por exemplo, talvez, né, estou dizendo isso como um talvez porque eu acredito, né, nisso, que eles não têm esse contato, mas que por exemplo, alguns da área farmacêutica talvez nem tivessem conhecimento que alguns dos ensaios ecotoxicológicos são feitos na indústria, por exemplo, no mundo agro, né? A Bayer, a BASF e outras empresas têm facilities dentro da empresa para fazer os ensaios. Que legal. Então, assim, isso não é, por exemplo, tão... não há isso nas nacionais, assim, né? Então, acho que foi legal isso também, dos alunos verem uma outra realidade, perceberem, né? lá, ó. Eu consigo fazer isso lá também. Fazer lá, ó. Sim. Não é o contexto dos medicamentos, mas é o contexto lá dos insumos aplicados na parte agrícola. Então, assim, olha, né, tem uma oportunidade. Uma demanda aí. Tem muita, né? Pode contratar, por exemplo, profissionais da área farmacêutica nas indústrias de agro. Que legal, Maravilha. que legal. Então, já caminhando para o final, Hernani, nossa, foi muito legal. Se deixasse, eu acho que a gente ia ficar 2, 3 horas aqui. E tem tema, a gente teve que selecionar os temas aqui para falar com o Hernani, porque dá para falar de muita coisa. Dá para falar de muita coisa. Isso que não tinha nem cerveja aqui na mesa. Se tivesse, flui ainda mais. Aí lascou. Hernani, chegando para o final, a gente faz o nosso ping-pong, que a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, mais rápidas e diretas, e você responde pra gente. Se quiser, não precisa se comprometer também. Não, eu quero. Pode responder. E aí eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço, que é: qual a sua maior fonte de informação atualmente que você consome no seu dia a dia, tanto profissional ou pessoal, você que escolhe? Minha fonte de... fonte de informação. Internet, site, você recebe livro, jornal na sua casa, chefe, de papel, lê, assim. Instagram, LinkedIn, Twitter, qual que é a sua... Bom, internet, com certeza, mas de... Fofoca Instagram, porque ele é super ativo. Ultimamente tem dado um tempo de redes sociais. Eu percebi. Mas você diz informações, eu só, por exemplo, BBC, sites onde eu pelo menos sei que se uma notícia é publicada,
ela foi checada, verificada do contexto verdadeiro ou não. Claro que ainda assim pode haver alguma falha ou ainda assim ser tendencioso, mas eu pelo menos sei que teve um filtro, que houve algum processo ali de... Mas assim, no mundo profissional, óbvio, do meio científico, das nossas fontes de artigos científicos que foram avaliados pelos pares, Web of Science, PubMed, entre outros, né? Sim. E Google Scholar também, porque não? É muito Sim, bom, ele concordo. contempla... Eu uso muito o Google Scholar hoje em dia. Eu acho que... Eu não sei, não é para dar palpite, né? É só para... Não, pode, claro que você pode fazer o que você quiser. Fala. Com uma experiência prévia, né, alguém consegue selecionar se aquela notícia é boa ou não, né? Mas sem, aí precisa ser alguma, pelo menos tem uma curadoria de alguma forma. De alguma forma. Então, esses que eu citei, pelo menos, a não ser que haja algum equívoco, mas assim, pelo menos você vai olhar lá e vai ver que foi revisado de alguma forma. E no mínimo você vai bater o olho e vai pensar se você concorda ou discorda, né? E eu desconfiar de alguma coisa. Ou desconfiar de alguma coisa, né? Perfeito. Porque se vem pelo WhatsApp... Aí lascou. Né? A tia do Zap não sabe sobre vacinas, não adianta, né? Não sabe, né? Tem que ser da Anvisa, tem que ser do FDA, tem que ser da EMA, né? Então, assim, da Organização Mundial da Saúde, não é a tia do Zap que sabe. Então, pois isso é muito isso bom. Precisa ficar claríssimo, né? Principalmente para os nossos familiares. Vindo ainda de um pesquisador, professor, titular, gente, é isso, né? Acho que... Por favor. Sua vez, Mariana. Nossa, eu tenho várias aqui. São Paulo ou Piracicaba? Piracicaba. Nossa, isso foi muito rápido. Sabia. Eu peguei pong real. Tá, você tem alguma? Não, pode ir. Tá, então vai que você tem mais aí. Nossa, essa segunda aí vai ser tensa. Essa é tensa. Eu acho que vai colocar ele numa situação complexa. Mas o Hernani, ele sabe. Tá bom, quero ver se ele vai responder tão rápido assim. Agro ou farma? Agro. É onde ele tá hoje, né? Louco, né? Não, bom, essa eu respondi rápido porque eu tô lá, né, no Sena, então agora meu universo é esse. Mas por que não desse contexto sair um medicamento também? Lógico. A gente não pode estar fechado. Concordo. Então o que eu faço lá usa ferramentas que se aplicam também. Então eu não estou fechado, mas você que me conhece sabe que ideias são o seu exemplo, né? Você iniciou uma linha de pesquisa no meu laboratório. Sim. Né? E que hoje você está aqui na Spectra. Né? Então, assim, conduzindo isso, né? E aplicado, enfim. Então, hoje eu estou lá, agro, mas por que não? Né? Eu não me fecho. A resposta dele era agrofarma. É que você... Né? Tudo bem. E tem aí o mundo veterinário também, né? Que a gente nem abordou. Fica para uma outra conversa, né? Agrofarma VET. VET, gente, é o que nós VET podemos, inclusive, né, ajudar bastante, interagir bastante. VET. Fica para uma liga próxima. Liga para nós aí. Liga para nós, galera. Então, eles vão ter que fazer tudo que a gente já fez de alguma forma. Né? Então, certo. Fica aí. Fica a dica. A Ana tem que olhar aqui. Do VET. Liga Os farmacêuticos podem também atuar. Tamo aí. Então. Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Que você, hoje lá no seu dia a dia, usa bastante? Pode ser o Word, pode ser Office, pode ser o que você quiser. PowerPoint, SharePoint. Olha, são... Trello, se você falar. Retroprojetor. O do mundo de um... Retroprojetor um professor hoje numa universidade, sem dúvida nenhuma, ele passa boa parte do tempo num editor de texto, né? Pode ser o OpenOffice, pode ser o Word, pode ser, enfim, qualquer outro. Mas sim, porque ele precisa corrigir, ele precisa escrever, ele precisa produzir artigos, precisa editar esses artigos, precisa, enfim, tudo isso precisa de uma ferramenta de editoração de texto que hoje em dia a mais conhecida é o Word, né, do pacote Office. Mas depois das aulas, a gente precisa de dar aulas, e para isso, sem dúvida nenhuma, o PowerPoint, ou então usar do Google, aqui tiver mais acessível, mas sem dúvida,
PowerPoint, porque a gente precisa dar aulas, nós precisamos apresentar nossas pesquisas, nós precisamos, enfim, dessa ferramenta muito importante, que hoje tudo a gente apresenta, pelo menos com alguns slides, né? No futuro, os professores vão falar a principal ferramenta, Photoshop, porque eu já faço aula e aí eu tô fazendo foto e vídeo e tudo mais, você vai ver. Pode ser. Inclusive, ser. eu aprendi a usar uma que dá para gravar. Você fica com o seu vídeo junto com a apresentação. Sim, sim. Eu conheci isso no mundo Na pandemia. pandêmico, né? Pandêmico, Em fazer, Aliás, ó, todas as ferramentas as também ferramentas de dar aula online. de dar aula online, de gerenciar uma sala de aula online, Meu né? Deus. Online não, mas dentro de uma Sim. nuvem, né? Para os alunos verem o que vai ser abordado, colocar, na verdade, uma sala de aula que está lá disponível para os alunos entrarem, consultarem. Qual que é essa Que daí? coisa, hein? Que coisa. Qual Olha, que é tem a essa? Moodle, que é Aham. da USP, né? Mas a gente tem a do Google mesmo, né? Google Classroom. Que chama Classroom. É. Temos outras Sim. do Microsoft, enfim. Mas no caso da USP, o Moodle, que alguns alunos reclamam, né? Com razão, que ela Não não é é tão muito fácil de lidar. Não é fácil. Experiência Thaís. própria, Tata. Mas funciona. Funciona. Mas é a ferramenta que não funciona ou alguns professores que também não conseguem Os- entender ali os do... Porque tem essa dificuldade, né? Mas acho que é mais a plataforma mesmo. É. Assim. E aí vai, segue pra gente encerrar. Tem mais duas. Ele vai responder rápido essas suas aí. Essa daqui é meio mamão com açúcar, porque eu quero me redimir aí com as perguntas difíceis que eu fiz. Pesquisa acadêmica ou na indústria? É que, no meu caso, eu não vejo muita... Que Olha pergunta. só, essa foi mais difícil. Essa foi mais difícil, tá vendo? Seria um meio termo aí, né? Porque assim, eu não considero minhas pesquisas super 100% acadêmicas, assim. 100% são acadêmicas, é que assim, né? A pergunta tá... É que foi muito fria, né? Muito superficial. Capciosa, Meu, foi você foi capciosa. Não, assim, superficial. ó, eu dividiria assim, pesquisa básica e aplicada, né? Tá. Vamos fazer assim. Então, Tá. assim, reformulando um pouco. Vamos A mudar minha essa pesquisa, ela está no meio, né? Então, assim, mas eu posso fazer com que ela seja muito aplicada, né? Uhum. Então, mas eu tenho como algumas linhas de pesquisa que me permitem atingir esse grau de aplicação. E foge um pouco da básica mesmo, aquela básica, onde você estuda, que eu até citei aqui, por exemplo, a expressão de uma determinada proteína, fazendo uma modificação genética de bactéria, de fungo e tal. Não faço isso, né? Uhum. Eu trabalho mais ali no meio para aplicação, né? Uhum. Então, eu não estou na pesquisa básica mesmo, né? Então, mas não é que é uma escolha, é o que me levou a isso, né? Sim. Então, eu sempre me utilizei de algumas ferramentas, né, que são avançadas para responder perguntas de pesquisa de acadêmicas, né? Então, isso me levou a ficar mais próximo de uma pesquisa aplicada. Então, indo para nossa última pergunta. E aí, assim, eu só vou trazer um contexto, porque a gente não meu falou Deus do céu. disso, rapidinho, Meu ó. Deus do céu. Ela ficou receosa que você deu aquela correção na anterior, agora ela quer colocar contexto. Não fiz as no perguntas certas, a ping-pong. gente vai anotando aqui, não fiz a pergunta certa. É. Mas ele falou um pouco da Suécia, mas ele também tem uma ligação muito grande com a Alemanha. Ele vive na Alemanha, tudo ele quer, enfim, qualquer coisinha ele já quer ir para a Alemanha. Não, mas é que ele tem parceria lá também, não tem? Tem, enfim, a Fernanda universidades. trabalha na BASF, tem que ir para a Alemanha. Então o Hernani sempre tá na Alemanha, porque também ele gosta de uma bela cerveja e de salsicha também. Suécia ou Alemanha? Suécia. Sério? Olha, já era, perdeu. Nossa, essa daí eu Mas é não que tem que responder na lata, Não, né? tem que responder na Tá certo, lata. Foi muito bom, foi muito bom. Porque Então por que você não vai sempre pra Suécia? Você vai mais pra Alemanha? talvez por isso que eu... Talvez é por isso que ele goste mais da Suécia. Não, é que Tem eu mais morei saudades. lá um ano, Ah. né? Então, talvez por isso que eu tenha conhecido melhor. Claro que a Alemanha eu conheço. Fui lá, não sei nem o número de vezes que eu fui para a Alemanha. Muitas Então, por isso que eu tô vezes. falando, é muito. Muitas vezes eu fui para a Alemanha. Conheço muito mais cidades na Alemanha do que na Suécia, sem dúvida nenhuma.
conheço alemães, talvez um número Sim. de alemães que eu conheço é muito maior do que o número de suecos, mas é que a minha interação foi lá, eu É. morei lá, eu convivi, tinha tudo perfeitinho, via das bicicletas, e enquanto aqui ciclovia foi, sei Foi lá, retirada. recente, foi retirada, tem briga, protesto, lá tem até semáforo, tem legislação específica para as bicicletas. O cara me ensinou lá, ó, você quer andar de bicicleta? Então, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quase que precisa de uma habilitação, uma CNH para dirigir bicicleta. E assim, né? É um país nórdico, né? Os nórdicos, né? Não é só a Suécia, né? Entra aí a Noruega, Dinamarca, Finlândia. Estão em outro planeta. Estão em outro planeta. Os caras estão na evolução. É assim, digamos que em estágio de civilização, né? Eles estão muito avançados. Então, o que eles têm embora a Suécia não tenha sido um exemplo aí no caso da Covid-19, né? Que fique claro, né? Não é, porque inclusive aqui foi usado num contexto errado, né? Mas enfim, tirando isso à parte, a parte social é incrível, né? Por exemplo, eu penso que muito a gente precisa aprender, não só com a Suécia, com os países nórdicos. Tá. Então, Entendi. nossa, eu falo muito, né? Não, foi ótimo, é que foi proposital. E aí eu vou fazer só uma de zoeira aí, só pra te deixar, mas você não precisa responder. Linha de pesquisa em toxinas ou em produtos de degradação? Não, brincadeira, não precisa responder. As toxinas degradam. Quer que eu responda? As duas. As toxinas degradam. O que elas se transformam? Boa. Será que elas são saiu mais bem. tóxicas do que as próprias toxinas? Ótimo. Arrasou. Muito bom, muito bom. Foi muito bom. Nossa, foi muito legal o bate-papo. Acho que a gente, dentro dessa proposta da gente falar um pouquinho mais sobre a indústria e a academia, foi muito legal. Hernani, muito, muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito feliz de verdade. A Maria fez questão que você fosse o primeiro, inclusive. A vir Foi aqui. difícil trazer ele de Piracicaba. Foi. E a gente só não tá lançando antes porque realmente ela queria que fosse, ela fez questão que fosse. Então, muito obrigado. Você tem alguma rede social que você quer divulgar se alguém tiver querendo conversar com você? Alguém quiser fazer um mestrado? Talvez. Você tem alguma, ou é só por e-mail mesmo, lá geralmente no site da própria Exalc, que vai ter seu contato, alguma coisa do tipo? Não, eu vou divulgar um canal. Sim, Bom, sim. eu passo para vocês, mas tem os pessoais e, claro, os oficiais do Sena, Da USP. da USP, pós-graduação da Exalc, enfim. Perfeito. Sim. Então, quem quiser entrar em contato com o Hernani, é só checar lá no site, no próprio site do Sena, no próprio site Sena, C-E-N-A. A gente vamos ver se a gente coloca no link também lá, então, Sim, para quem quiser entrar em contato. Hashtag SenaUSP, eu passo para vocês, Legal. mas é importante divulgar sim na instituição Uhum. e a universidade, que eu acho que hoje em dia precisa haver essa divulgação intensa do papel das universidades na sociedade, né? E o nosso retorno, né? Que é um exemplo de aplicação e interação que não deixa de ser um retorno para a sociedade. Com certeza. E só lembrando, galera, aqueles 3 favorizinhos que a gente sempre pede para vocês, antes de encerrar, se inscreve no canal, comenta e dá o joinha pra gente, que isso ajuda muito a gente continuar com o projeto, ajuda a gente continuar fazendo e trazendo esse tipo de informação que visa, como eu falei no começo do episódio, trazer um pouco mais de insights, provocações, conhecimentos e tudo isso junto, um pouquinho misturado, né? Eu queria agradecer, chefe. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer imenso ter você na minha vida, mas também aqui fazendo parte de mais um projeto meu aí, nosso. Enfim, você que deu um kick-off na minha vida acadêmica, que depois se transformou em indústria. Então, você sabe o quanto eu sou grata, o quanto eu faço questão de a gente continuar se falando, a gente continuar interagindo, a gente continuar trabalhando junto, porque é isso, eu acho que juntos somos melhores, juntos conseguimos fazer mais. E, enfim, eu te admiro muito desde sempre. E eu de fato, eu fiz muita questão de trazer você como o primeiro representante aí da academia, para poder trazer um pouquinho, né, da nossa vivência, a gente conseguir falar e principalmente fazer essa ponte tão importante aí entre academia e indústria. Então,
Minha gratidão eterna sempre. Então, muito obrigado, Gorgeous. Você teve essa iniciativa lá, né, quando você estava começando. Tá na fralda. E que baita ideia você teve, né? Ó, virou a Spectra, né? Com seu time aí completo. E então, o que eu tenho para te dizer é que você está de parabéns e eu sinto orgulho de você. Chefe, Coraçãozinho. obrigada. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando sempre daquela frase que a gente fala, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que essa discussão toda seja o acaso que vocês estão esperando ou que faça sentido para vocês. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau. Uhul.